Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Você está no canal Libertos em Cristo e você está no segundo vídeo de uma sequência de, eu espero, 3 vídeos falando sobre a importância das Escrituras. Então, no vídeo anterior eu tratei o porquê que a Bíblia é importante, por qual que é a importância da Bíblia para o cristão. Se você não assistiu, volte e assista porque é muito bom e principalmente, igual eu falei, para pessoas que estão começando a caminhada no evangelho, estão começando a entender agora, muitas pessoas saindo de alguma seita, então isso é muito importante. Nesse segundo vídeo, eu vou tratar de um outro assunto, que é como ler as escrituras. Então, algumas dicas de como ler as escrituras para fazer com que o seu entendimento seja melhor e você não venha trazer assim interpretações ruins ou tentar de repente você entender uma coisa que a Bíblia não quis dizer. Bom, antes do vídeo eu vou te pedir, se inscreva no canal, curta, compartilhe, principalmente com pessoas que você sabe que são novas, que estão começando a caminhada agora no Evangelho, então isso é muito importante, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Bom, eu fiz até algumas anotações aqui para não esquecer. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você começa a ler a Bíblia é saber que quando a pessoa fala assim, ó, eu vou pegar aqui só como exemplo. A pessoa fala aqui assim, ó, eu vou dar uma lida agora, eu vou pegar aqui e vou ler Romanos, por exemplo. Ah, eu vou ler a carta de Paulo aos Romanos. A primeira coisa que você tem que entender é que Romanos é um livro inteiro. É uma carta que o apóstolo mandou para uma igreja. Então, portanto, para que você entenda a carta, você tem que ler ela inteira. Isso até parece ser trivial para muitas pessoas, mas a verdade é, eu mesmo conheço várias pessoas que como que ela lê as escrituras? Ela faz assim, ó, ela fecha o olho, tá, não sei o que lá, pô, abri aqui, pô, hoje eu vou ler o que? Romanos 7. Então a pessoa lê Romanos 7, ela esquece o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1, e esquece o 8, o 9 e o 10. Então, portanto, a pessoa ela vai ter uma leitura. Muitas das vezes, um capítulo é fácil de entender, dependendo do capítulo. Mas na grande maioria das vezes, se você perde o contexto, você não entende nada. E na verdade o que você está entendendo ali está completamente descontextualizado e não foi o que o autor quis dizer. Então, leia livros completos. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. Por quê? Porque aquela carta, aquele livro, ele foi escrito com um objetivo e para uma pessoa. É uma pessoa, um conjunto de pessoas, no caso uma igreja. Então, se você pega uma carta pela metade, vamos supor, você recebeu uma carta, está viajando, hoje em dia ninguém faz isso, mas assim, mas você estava viajando e de repente você recebeu uma carta aí da sua esposa, do seu marido e tal, você diz assim, rapaz, eu quero ler essa carta aqui, deixa eu pensar aqui. Qual que é a melhor forma de eu ler? Aí a carta tem 5 páginas. Vamos lá, eu vou abrir aqui e pegar a página 3. Bom, vamos ler o começo da página 3 aqui. Fulano, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, aí eu devolvo lá a carta pro monte. Bom, agora eu vou ler qual. Peguei a 2. Aí você lê tal coisa, tal... provavelmente, assim, mas com toda, assim, eu não tenho nem dúvida disso, a mensagem que você vai entender vai ser uma mensagem totalmente deturpada. Por quê? Porque você não tem uma sequência. Você não começou a ler, você não entendeu por que a pessoa entrou naquele assunto. E isso é extremamente importante. É igual eu disse, parece trivial, mas o que eu ouço de pessoas dizendo assim, ler a Bíblia assim, ler o livro completo é uma leitura carnal das escrituras. A leitura espiritual é fecha o olho, espera ver o que vai aparecer e abre. Rapaz, isso não é leitura espiritual, isso é roleta russa. Entendeu? E você não vai entender nada da mensagem se você ler dessa maneira. Então, leia livros completos, porque senão você não vai entender o que você está lendo. Então, é o primeiro ponto. Bom, e o segundo ponto, que também é muito importante, é o seguinte. Igual eu falei no vídeo anterior, a Bíblia ela
escrita em línguas diferentes do português. Então, o Velho Testamento ali é em hebraico, o hebraico antigo, e aramaico, o Novo Testamento em grego. Porém, o que acontece? A Bíblia que você lê hoje é a tradução de uma tradução. Então, pelo menos uma tradução no meio aí tem. Então, o que acontece? Você precisa... Existem vários tradutores das escrituras. E existem várias versões das escrituras. Existem versões mais ao pé da letra, que são versões que traduzem realmente a palavra ali, entendeu? E para o português. Isso você pode pensar que é bom, mas na verdade não é. Porque o que acontece? Muitas vezes a Bíblia ao pé da letra é uma Bíblia boa para quem já estuda a Bíblia, entendeu? Porque, vamos supor, eu vou pegar uma frase aqui em inglês. It's raining cats and dogs, por exemplo. É uma frase em inglês que a tradução ao pé da letra dessa frase é: está chovendo gatos e cachorros. Beleza, se eu disser isso em português, você não vai entender nada. Por quê? Porque para você entender essa frase, você teria que ser um americano que entende que esta frase em inglês, ela significa que está chovendo muito. Por exemplo, se eu fosse traduzir para o português, eu provavelmente traduziria com está chovendo canivetes, por exemplo. Ou está caindo o céu, entendeu? Então a pessoa entenderia chovendo muito, mas se você fosse pegar o pé da letra, você ia ver que a tradução estava errada, entre aspas. Na verdade, a tradução está certa, porque passa o sentido daquela frase. Então as traduções são muito importantes. Para quem não tem muito costume de leitura, uma tradução que eu recomendo é uma tradução muito boa, é uma tradução de uma linguagem mais simples, mas que não perde a essência do Evangelho, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Então, quando você for comprar uma Bíblia, você vai lá e pede assim: eu quero uma... Qual a tradução dessa Bíblia? Aí vai ter várias. A Almeida, Revista e Atualizada, King James. King James é uma Bíblia muito boa também. Então, é uma outra tradução muito boa. A NVI é uma tradução muito boa. Tem várias traduções boas, mas com linguagem simplificada, eu diria para você, pegue a NVI. Porque é o seguinte, existe uma outra tradução, que essa eu não recomendo de jeito nenhum, que é a Nova Tradução com Palavras nos Dias de Hoje. É alguma coisa desse jeito, é NHTL, se eu não me engano. É nova, não sei o que lá, na linguagem atual. Esse negócio aí basicamente não é uma tradução da Bíblia, é uma interpretação da Bíblia. Então, o que acontece? É uma interpretação segundo uma visão liberal das Escrituras. Então, isso é meio problemático. Por isso que eu sugiro essas traduções tipo NVI, porque é uma tradução boa e é uma tradução que não tem, ou se tiver, tem pouco viés do tradutor, tá certo? Então, a segunda parte é a tradução que você vai utilizar das escrituras, ela vai acabar te ajudando ou te atrapalhando da forma de você entender as escrituras. E para esse terceiro ponto e último ponto aí de como ler as escrituras, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu acho, isso daí eu tenho que mostrar nas escrituras, tá bom? Bom, deve estar aparecendo aqui. Quando nós lemos as escrituras, a gente tem que entender o seguinte: as escrituras, ela é uma palavra, Deus inspirou homens para escrevê-las. Portanto, quando nós lemos uma passagem, ela tem que fazer sentido. Então, eu li um versículo, ele tem que fazer sentido com o capítulo. O capítulo tem que fazer sentido com a carta, e a carta tem que fazer sentido dentro das escrituras. Isso é muito importante. Se você não tiver isso em mente, você vai se enrolar todo e vai começar a produzir um monte de interpretação errônea das escrituras. Então, a forma de você interpretar e saber que a escritura ela é inspirada por Deus, e o que significa ser inspirado? Significa que a inspiração que Deus deu para o autor, por exemplo, de Romanos,
livros, a mesma inspiração Deus deu para o autor de Apocalipse, deu para o autor de Gênesis, deu para o autor de Êxodo, portanto, a Bíblia ela não tem contradições. Se você não entende uma parte, é porque, na verdade, você não entendeu, e aí você precisa. Essa é a base do cristão, tá certo? Essa é a base do cristão. A gente entende que Deus teve o poder e revelou as Escrituras, e o Espírito Santo que revelou para um, revelou para outro, portanto, não tem contradição. Então, eu vou pegar aqui, ó, em 2 Timóteo 3. São 3 passagens aqui que eu vou usar para mostrar para vocês, exemplificando essa questão da interpretação. Ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Você vê que Paulo identifica a Bíblia como sagradas letras, então palavra de Deus, que pode fazer-te sábio para salvação pela fé em Jesus Cristo. Então quer dizer, para quem, aliás, isso daqui eu podia até ter colocado no primeiro vídeo como importância das Escrituras, né? Então até a salvação depende de você conhecer Cristo, que depende das Escrituras, né? Então toda a Escritura, essa parte que eu queria mostrar, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Então, portanto, toda instrução de uma igreja cristã ou de uma pessoa que se diz cristã, toda repreensão, toda correção, ela precisa ter base bíblica. Tá certo? Quando a gente está falando dos assuntos do reino de Deus, ela tem que ter base bíblica. Por quê? Porque Paulo reconheceu, ela é divinamente inspirada. Então, portanto, é a partir dessa inspiração divina que a gente trabalha, né? E aqui, ó, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, você quer ser perfeito? Você vai ter que se dedicar muito às Escrituras para entender qual é a vontade de Deus, ó. E perfeitamente preparado para toda boa obra. A boa obra também depende da Escritura. Eu vou pegar aqui uma outra parte que é a que mostra para você aqui, ó, 2 Pedro no capítulo 1, em que Pedro diz o seguinte. Ele fala aqui a mesmíssima coisa de Paulo, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Deixa eu só voltar aqui. Então, o que Pedro e Paulo estão querendo dizer aqui? Eles estão querendo dizer o seguinte: se você lê um capítulo, e a partir da leitura de um capítulo começa a tomar, não, então isso é obrigatório, aquilo é obrigatório, eu tenho que fazer isso. Isso é uma particular interpretação. Por quê? Você está lendo, interpretando segundo a sua cabeça. Agora, para você não fazer interpretações particulares, você tem que submeter aquilo que você entende ao escrutínio das Escrituras, aos demais livros. Nos outros livros dizem coisas desse tipo. Lá, isso que eu entendi tem respaldo nas outras partes da Escritura? Se não tiver respaldo, é porque você entendeu errado. E quando eu falar sobre estudar as Escrituras, que é no terceiro, isso daí vai ficar bastante claro. Eu tenho um exemplo claríssimo de como que isso acontece, tá certo? Então vamos voltar ali para a última parte. E na última parte aqui, que é um negócio muito importante, que é o seguinte, ó. Isso daqui só para vocês saberem, é 2 Pedro no capítulo 3. Diz o seguinte: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu. Entendeu? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como faz também em todas as suas epístolas, ou seja, as epístolas de Paulo já eram conhecidas na igreja primitiva, a igreja primitiva já tinha isso como inspirado por Deus e já usava, ou seja, já era a escritura, basicamente a escritura formada. Ó, nelas, falando acerca destas coisas, mais quais há pontos de difícil
de entender, ou seja, há pontos difíceis de entender. Tem o mesmo apóstolo Pedro, lendo a escritura, lendo ali as epístolas de Paulo, não entendia uma parte, mas aí quando ele não entendia, ele dizia assim, não, Paulo tá errado, ou Paulo não foi inspirado por Deus. Não, ele diz assim, foi inspirado por Deus. Quem fazia dessa maneira? Não, Paulo, eu não vou dar ouvido para Paulo, não. Quem fazia dessa maneira? Ó, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Você está vendo como é importante o entendimento das escrituras? Porque quem torce as escrituras a seu bel prazer é uma pessoa que está perdida. É uma pessoa que não tem salvação, segundo o que o próprio apóstolo Pedro falou. Tá certo? Então, deixa eu só voltar aqui. Então são esses 3 pontos que eu quis trazer, e mais um que eu me lembrei também é o seguinte: para quem não tem uma disponibilidade de recurso e quer comprar um monte de Bíblia, existe uma forma muito interessante também de você ter acesso a muitas traduções bíblicas, tentar entender isso de uma maneira mais adequada. Um outro parênteses aqui. Principalmente naquelas traduções da Bíblia mais antiga, eu dou um conselho, leia com dicionário do lado. Por quê? Porque existem muitas palavras ali que são de difícil entendimento. Se você ainda não pôde comprar uma NVI, que tem uma linguagem melhor, use um dicionário. Não tem nenhum problema disso. Não é pecado você usar o dicionário para entender o que a Bíblia está querendo dizer. Tá? Mas deixa eu te mostrar aqui uma última coisa. Então, para quem quer ter acesso a várias traduções bíblicas, esse daqui é um site que eu recomendo. Esse site chama assim bibliaonline.com.br. É muito interessante, porque é o seguinte: aqui, ó, eu vou pegar aqui, segundo Pedro, eu posso adicionar uma outra versão, olha o tanto de linguagem que você tem aqui, de tradução. Eu vou pegar, por exemplo, em inglês, vou pegar aqui American King James. Eu adicionei, tá vendo? Eu vou ter o verso em português, na versão Almeida Revista Impressa Bíblica, e vou ter aqui o inglês, o King James. Eu posso trocar aqui também, por exemplo, para português, a nova versão internacional, a NVI que eu falei. É uma versão muito boa. Tem também essa daqui, ó, em português, deixa eu mostrar. Essa daqui, ó, nova versão transformadora, também é uma versão muito interessante. Então você tem aqui diversas traduções, só nesse site você consegue ver. Uma outra coisa para quem quer se aprofundar mais, também tem esse outro site que é muito legal, eu gosto bastante, eu uso, que chama de Bible Hub. O que o Bible Hub faz? Primeiro você seleciona aqui em cima o livro, o capítulo que você quer, o livro e o capítulo, e aqui você vai selecionar qual versículo que você quer. No meu caso aqui está em 1 Pedro 3,15. O grande problema desse daqui é que é em inglês, tá? Eu desconheço em português, mas da minha parte, como eu leio bem em inglês, então para mim não faz diferença. E aí o que acontece? O que é legal aqui? Quando você clica e ele abre assim, ó, 1 Pedro 3,15. Então aqui, ó, você vai ler. Essa é a versão em inglês. Aqui não dá para mostrar direito, deixa eu ver aqui. Seleciona tudo, mas essa coluna é a versão em inglês de todas as palavras daquele versículo, e essa daqui é a versão em grego. Então quando você chega aqui, ó, as Lord, que é o começo do negócio. Aí diz assim: o que essa palavra é em grego? É o Kyrion. Kyrion é a palavra utilizada. Aí quando você clica na palavra Kyrion, você vai ver aqui que vai abrir só um minutinho. Bom, aqui ele vai te dizer quantas ocorrências tem a palavra Kyrion na Bíblia, aonde estão essas ocorrências. Então isso é muito interessante para quem quer se aprofundar nos estudos, porque de repente existem algumas, mesmo nessas traduções que eu falei, uma NVI e tal, muitas das vezes, para você entender o que realmente o autor estava querendo dizer, você acaba pegando uma palavra ou outra que é difícil. Não, essa palavra, por que se foi traduzida assim? De repente ficou um pouco sem sentido, você vai lá no grego, e aí você consegue ver as aplicações, mesmo você não sabendo nada de grego,
você vai ver aonde que essa palavra foi usada. Então, pela aplicação da palavra, você pode entender o significado dela. É muito legal. Então, com essas ferramentas que eu passei aqui nesse vídeo, eu acho que já é assim o suficiente para você ter uma compreensão muito boa do Evangelho. É obviamente que compreensões mais aprofundadas é para as pessoas que querem realmente se aplicar ali na teologia e tal, e a pessoa vai usar isso e muito mais. Você vai ter livros de outros autores que complementam o seu entendimento, é bem interessante. Mas, digamos assim, como passo inicial, isso daqui é mais do que o suficiente, tá bom? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam, ative os sininhos da notificação. Por quê? Porque a gente ainda vai ter o terceiro vídeo sobre esse assunto e o próximo vídeo é sobre estudar as escrituras, que vai ser muito legal, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.